Fala aí, rapaziadinha. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Bom, sem muita delonga, quero coisinhas leves, eu quero coisinha rápida hoje com vocês. A gente vai ver sobre as matérias que vão cair na prova de vocês, tá bom? A gente decidiu que os conteúdos que vão cair na prova são função composta, função bijetora e função inversa, que era o que a gente estava vendo nas últimas aulas gravadas. Hoje a gente vai focar em função composta, tudo bem? Semana que vem eu vou falar sobre função bijetora, perfeito? A função inversa já tem um tempo que a gente vem vindo falando, então já está mais fresco na tua cabeça e a gente volta a falar dela mais para frente, beleza? Então vamos nessa. Bom, vamos lá. Primeiro, o que é a função composta e o que ela faz? Imagina que você tem aí três conjuntos, tá? Conjunto A, conjunto B e conjunto C. Vamos imaginar que eu consigo estabelecer uma função de A em B, uma função f. E imagina que eu consigo estabelecer uma função g de B até C lá, que relaciona os elementos de B e C. O que a função composta faz? Ela consegue relacionar direto os elementos do conjunto A com o conjunto C. E aqui a gente vai ter a função GOF. O que é GOF? É G composta com F. E como é que funciona isso? Percebe o seguinte, ó. Na função A, a gente tinha um valor de x. E ela vai gerar um valor de y na função B. Só que esse valor de y da função B, ele funciona como valor de x da função G. Ou seja, esse y está dentro da função G como o x. Só que esse y, ele é o quê? Ele é resultado da função f. Então, quando a gente compõe funções, a gente coloca uma função dentro da outra. Essa é a parte teórica da parada, ela funciona dessa forma. Agora eu vou te mostrar a parte prática, que é o que você vai de fato fazer. Imagina que o problema aí te deu duas funções. A primeira função, f de x, era x mais 3. E a segunda função, g de x, era menos 2x mais 1. São exemplos, tá? E aí ele quer saber na letra A função GOF de x. O que significa isso? GOF. Esse Ozinho aí no meio, ele simboliza a composição da função g com a função f. E aí vamos pensar, ó. Imagina que você tenha lá os três conjuntos de novo. Daqui para cá eu tenho a função f. Daqui para cá eu tenho a função g. Percebe que um x aqui da função f gera um y. E esse y está dentro dessa função g para gerar lá um outro y, né? Um y2, vamos dizer. Esse y2 depende desse y1. Ou seja, a função f está dentro da função g. E é isso que a gente vai fazer nesse caso aí, GOF. Ó, na prática, basta você seguir esses caminhos que eu vou falar com vocês agora que vai dar tudo certo. Se eu quero a GOF, eu quero a G de F. Como assim a G de F? Percebe que a F está dentro do x da G. Percebe que ó, dentro desse xzinho aqui, eu coloquei a F de x. Lembra que eu falei para vocês que a F, o valor do y da F, funciona como x da G. Lembra pelo esquema que eu falei? Então, você vai colocar a função toda f dentro do x da função g. Então, ó, percebe? A função g era menos 2x mais 1. Só que dentro desse x da g, eu vou colocar a função f toda. E aí vai ficar assim, ó, menos 2 vezes o x. Só que o x é a função f toda. Isso mais 3. Quando você simplificar essa parada toda, multiplicar isso aqui na distributiva e tal, você vai ficar com menos 2x menos 6 mais 3. Aí soma esses dois caras, vai ficar menos 2x menos 3. Isso aqui, ó, é a minha função g de f, ou GOF. Percebe que o f foi dentro da g. Ah, Alan, e se na letra B ele estivesse pedindo a FOG de x? Tem diferença? Sim. Percebe que agora ele está compondo ao contrário. Se nesse caso aqui a F entrava na G, nesse caso aqui a G vai entrar na F. A gente sempre vai colocar a função que está aqui dentro da primeira função que está desenhada aqui. Ou seja, essa paradinha aí que está escrita é a mesma coisa que f
de g de x. Agora, a gente quer o caminho contrário. A gente quer colocar o g, a função g, dentro da função f. Então, ó, a função f, ela era x mais 3. Só que dentro desse x aí da função f, eu vou colocar a função g toda. Então, ó, como é que vai ficar? Vai ficar x, que é a função g toda, ó, menos 2x mais 1. Esse era o x, mais o 3. Né? No lugar do x, eu coloquei a função g toda. Aí você vai fazer as continhas que tem que fazer aí, vai ficar menos 2x mais 4. Essa aqui, ó, é a minha função f de g de x. Ou só f(o)g. Tudo bem? Então, sempre que ele te perguntar essas paradas, né, de composição de função, basta você pegar uma função e colocar dentro da outra. Alan, e se ele falar, que eu já vi na minha apostila, um caso assim, ó, f(o)g(o)f. O que eu tenho que fazer com isso? Cara, nesse caso, você vai pegar a função f e vai colocar dentro da g. Depois você vai pegar o resultado e vai colocar dentro da f de novo, sacou? Então, compor funções é sempre ir colocando uma dentro da outra, sacou? E aí, olha para esse exercício que está na apostila de vocês aí, ó. Ele te dá a função f de g de x. O que é f de g de x? É f(o)g de x, tá? Tanto faz você escrever assim ou assim que dá no mesmo, tá bom? Mas aí ele te deu aí a f de g de x e te deu a f de x. O que significa? Significa que você colocou uma função g de x, significa que você colocou uma função g de x dentro do x da f e gerou aquela outra função ali. Ou seja, quando eu colocar, ó, a função f é essa aqui, 5x mais 4. Quando eu colocar a função g dentro desse x aqui da função f, isso aqui me gerou a função 5x menos 2, que é o que ele me falou ali. E agora basta eu isolar esse g de x, ó. 5 vezes o g de x vai ser igual a 5x menos 2 menos o 4 que veio do outro lado. G de x vai ser igual a 5x menos 6. E aí eu vou passar esse 5 aqui para lá dividindo. Vai ficar sobre 5. Ou seja, eu posso separar isso, ó. G de x igual 5x sobre 5 menos 6 sobre 5. Aí aqui eu vou dar aquela simplificada marota. E aí você vai chegar aqui, g de x é igual a x menos 6 quintos. E aí a letra C. Então, sacou que não tem mistério. É só você colocar uma função dentro da outra. Outra coisa que pode acontecer é, por exemplo, imagina que você tenha uma função f de x igual a x mais 1 e g de x igual a, sei lá, menos 2x. Pode ser. E aí, ele te pergunta quem é o f(o)g de 4. Agora ele quer saber quem é o f(o)g de 4. A primeira coisa que eu vou fazer é descobrir qual é a função f(o)g. Qual é a função f(o)g? É a g dentro dessa f aqui. Então, eu vou pegar a minha função g e vou colocar ela aqui dentro da f, tá? Então, vai ficar assim, a função f era x mais 1. No lugar do x, eu vou colocar a função g toda e mais o 1 que faltava. Isso vai gerar menos 2x mais 1. Menos 2x mais 1. Aí agora eu vou descobrir o f(o)g de 4. Eu vou pegar o 4 e colocar aqui, ó, dentro desse xzinho aqui. Então vai ficar o seguinte. Menos 2 vezes 4 mais 1. Vai ficar menos 8 mais 1, que é menos 7. Então, assim, basicamente, gente, falou de função composta, coloca uma função dentro da outra. E é apenas isso, tudo bem? Na semana que vem, a gente vai falar sobre as funções bijetoras, que eu acho que é um pouquinho mais complicado, que é só uma classificação de funções, tá bom? Mas aí no próximo vídeo a gente fala sobre isso. Qualquer dúvida que você tiver sobre função composta, você pode me procurar. Vocês têm o meu número de telefone, ou vocês podem deixar no comentário aqui desse vídeo, como sempre eu digo para vocês. Tá bom, galera? Um beijinho, até semana que vem
e tamo junto.